Paz do Senhor, mas desculpa. Eu já preguei na igreja, mas hoje eu estou sentindo uma coisa muito diferente. Eu acho que Deus sempre coloca na vida da gente coisas diferentes, né? Então, gostaria de convidá-los a todos para que a gente orasse e que a gente fechasse os nossos olhos agora neste momento. Pai, estamos aqui reunidos para que o Senhor venha e toque no coração de cada um. Aquele que foi convidado, aquele que está na igreja, e que o Senhor encha cada um aqui com o Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada vida aqui. E que através do meu testemunho e do testemunho de tantas pessoas que passam por aqui, glorifique o seu nome e nos traga sabedoria. Não apenas inteligência, mas sim sabedoria. Amém. Obrigado, Senhor. Bom, meu nome é Marco Aurélio da Silveira Santos. Trabalho na Momô, né? Então eu vou trazer o Momô para passar no pão. Só se o pão não precisa de Momô. Aí, essa é a terceira vez que eu venho aqui na Donep, para a nossa reunião. E o que o Rosenil, que é meu vizinho, me convidou várias vezes, mas a gente vai... Rosenil, parece aquela pessoa que quer ir na igreja e não vai nunca, né? Está sendo convidado e diz, não, depois eu vou. Deus pode esperar, não, deixa lá. Mas eu vim. E glória a Deus, estou aqui. E tive o privilégio de ouvir 2 testemunhos e que com certeza agregaram muito na minha vida. Porque às vezes a gente acha que todos os problemas são os nossos, são os maiores. Eu não tenho um testemunho como o de muitos de alcoolismo, de drogas ou de qualquer tipo assim. Porque eu nasci numa família, não vou dizer pobre, mas eu estudei em colégio estadual. Eu fiz faculdade para ir com meu dinheiro através do meu trabalho. Eu ia em igreja católica, eu ia em igreja evangélica, eu ia no centro espírita. E eu tinha aquela coisa que o mundo coloca na nossa cabeça, que toda religião leva a Deus. Né? Só existe um que nos leva a Deus. E como Deus é sábio, Ele sabia que, para mim, apesar de tudo, eu sempre achava que eu estava bem. Então Ele deu um jeito de mostrar como é que eu tinha que ir na igreja. A minha esposa não está aqui hoje, que eu tenho uma menininha, tem um rapaz de 16 anos, e glória a Deus por isso. E tem uma... Levanta aí, Guilherme, por favor. 95% do meu testemunho está aqui. E eu tenho uma menina de 11 meses. Ela não veio porque está nascendo os dentinhos, então está febril, né? É a princesa da minha vida. Mas, como eu fui até a igreja? Eu já tinha ido várias vezes. Eu tinha ido na Brasa, eu tinha ido na igreja ali no Leopoldina, mas Deus tem que nos tratar. E aí teve um dia que a minha esposa ficou doente. E eu liguei para minha cunhada e disse, olha, tua irmã não está bem. Se ela continuar assim, ela vai morrer. Ela fez exame do coração, ela fez exame elétrico, ela fez tudo que vocês pensaram. Nada. E aí teve um dia, uma noite, um domingo, eu disse, de tanto uma sobrinha minha convidar, eu disse, vamos à igreja? Eu estava exatamente a 40 minutos atrasado do início do culto, que era 7. Aí minha cunhada olhou para mim assim e disse, vamos. E eu fiquei assim, mas se Deus quer que eu vá na igreja, quando eu chegar lá, mas estamos atrasados. Não, mas quando eu chegar lá, o culto não começou ainda. Se Deus quer que eu vá na igreja. Testei, né? Arrogância. Incrível, eu cheguei lá, não tinha luz e o culto não tinha começado. Foi para mim calar a boca, mas assim, viu? E naquela mesma noite eu aceitei Jesus e a minha esposa, que já era evangélica, ela voltou
e se curou. Simplesmente sumiu tudo na vida dela. Sumiu todos os problemas de saúde que ela tinha. E isto foi em novembro. Aí em dezembro eu fui na igreja e em fevereiro eu me batizei. Foi tudo muito rápido, mas Deus trabalhou muito rápido também na minha vida. E eu quero trazer isso porque é onde eu vou chegar. No dia do meu batismo, eu estava filmando. E nós fizemos no CERN, que é um centro de reabilitação para essas pessoas que foram alcoólatras, drogadas. E lá, eu fiquei lá de fora e aquele povo recebendo de Deus. E eu olhando. E ali foram os 3 dias do retiro, e eu olhando. E aí chegou no dia do meu batismo, eu continuava olhando. E aí teve um senhor que servia comida, era uma pessoa que estava lá, e ele teve um encontro muito forte com Deus. E parecia que ele andava, tudo que ele fazia, ele andava em câmera lenta. Vocês já tiveram uma experiência assim, né, Diana? Parece que está tudo em câmera lenta. E aí ele chegou e disse, mandaram me chamar, eu estava lá na barraca, e disse, porque foi meio um acampamento, assim, então uns ficaram no alojamento, outros ficaram em barraca, eu fiquei em barraca porque eu gosto e adoro. E ele mandou me chamar, mas a minha impaciência dizia, vou eu. Aí eu parei lá, ele passando margarina no pão. Imaginem eu com aquela ansiedade toda, aquela coisa, por que não acontece comigo? E alguém olha para ti e faz assim. Aí pega outro pão. Mas, mesmo quando eu estou muito agitado nessas situações, eu fico calmo, eu não fico ali. E aí ele pegou e passou por mim. Eu disse, pô, mas pediu para mim ir até aqui para falar comigo e vai embora. Aí eu fui atrás, né? Aí ele olhou para mim e disse assim, se voltou e me pegou pelo braço e disse assim, acalma o teu coração. Aqui é o teu Deus que está falando contigo. E hoje, quando tu entrar nas águas, eu vou entrar junto contigo. Porque este ano que vai por vir, tu vai passar por muitas provações na tua vida. E aí, eu vou estar contigo. E eu recebi aquilo. E quando eu me batizei, parecia que tinha eletricidade dentro da água. E realmente, né? Nós não temos problemas. Eu saí da Vompar, onde eu trabalhei 9 anos, montei um escritório, e aí eu saí, fui convidado numa sociedade e eu saí. Mas, minha vida profissional, tudo bem. A minha vida em casa, tudo bem. Eu para as pessoas na rua, tudo bem. O Guilherme para as pessoas na rua, tudo bem. Mas entre eu e ele, nada bem. E Deus mostrou isso. E ali começou a minha luta. Porque vocês sabem que o demônio está aqui para separar pais e filhos, né? Então eu tive que aprender. E a primeira coisa que eu tive que aprender é não murmurar. E assim começou a minha história ali, naquele sofrimento todo. E brigas, e eu pegava a Bíblia, até marquei aqui, depois eu só vou... Porque quando nós, mesmo estando na igreja, nós não entendemos por completo a palavra de Deus, a gente entende só o que a gente quer. E aí eu entendia só essa parte da palavra. Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Eu só entendi isso. Depois eu vou ler o resto, porque a história começa assim, a minha história. E eu fui trabalhar na International, e várias vezes lá o pessoal ia almoçar e eu jejuava. Porque um dia alguém chegou na igreja e disse assim, para ti arrumar os teus problemas, tu vai ter que falar com voz mansa. E eu falava com voz mansa com todo mundo, mas com ele eu gritava. Porque eu achava que era o pai perfeito.
Se eu ficasse na Vompar até 5 da manhã trabalhando, eu chegava em casa e ele tinha jogo de futebol, eu ia. Eu estava lá, sem dormir, e via o jogo de futebol dele. E assim ele me cobrava. E eu cobrava muito mais dele coisas. E chegou o momento que, de tantas brigas e coisas, e a gente via a transformação. Porque quando a gente não entende a palavra por inteiro, nós deixamos a brecha. E aonde a brecha é onde o nosso inimigo nos pega. Porque eu, na minha soberba de pai, eu também tinha problemas com o meu. E eu também não perdoava meu pai. E quantas vezes na minha vida eu julguei meu pai. E assim foram todas as vezes que Deus me chamou. E eu também me fiz de surdo. E Ele fez eu entender a minha surdez. E aí Ele fez eu entender a surdez do meu filho. Quem é que tem filhos aqui? Quem é que tem problemas aqui com filhos? Muitos tiveram, eu não tenho mais, glória a Deus. Mas vocês não vão ter mais, em nome de Jesus. Por quê? Por quê? Porque chegou um momento que, no dia 27 de dezembro, entre várias coisas na vida, de brigas e coisas, eu disse para Deus: Deus, eu leio a Tua palavra, eu aceito, mas hoje, se o Senhor quisesse me fazer um favor, eu queria morrer. Por quê? Porque eu não suportava mais as brigas. Eu não suportava mais nada. E aí me convidaram: vamos jogar pádel. Eu disse: eu não vou jogar pádel nada, eu quero ir embora para casa. Eu trabalhava na BR, indo ali para Canoas, onde é do lado da Springer ali, então eu tinha que pegar a BR-116 e para ir, lugar perfeito para qualquer coisa que a gente pensar. Todo dia tem algum problema ali. Legal, mas esses não eram os planos de Deus na minha vida. E eu fui jogar o pádel. Sabe quantas vezes eu toquei na bolinha? Uma, estourei o tendão de Aquiles e não conseguia caminhar. Aí eu fui embora, que eu não conseguia apertar o acelerador do carro. Eu só podia botar o pé em cima e eu não tinha força. E assim eu fui. Bom, e eu jejuava, e eu pedia. E aí, um dia, entre tantas brigas, tu ouvi de um filho assim: tu não é meu pai, porque eu te odeio. E aí eu disse assim: tu também não é meu filho, porque eu também te odeio. Baita testemunho, né? Por quê? Porque eu só entendi uma parte da palavra. Porque a segunda parte diz o seguinte: para que vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor, perdão. Quer dizer, a segunda parte da palavra eu não entendia. E aí eu entendi a segunda parte da palavra. Agora vocês imaginem eu andando de muletas. Mas eu não murmurava, porque era o trabalho de Deus na minha vida. E uma das brigas eu de muletas, eu bati com a bengala nele. E ele pegou um objeto e jogou na minha perna para acertar naqueles 19 pontos que eu tinha. Vocês sabem por quê? Porque eu me transformava quando ele estava bem. E quando eu estava bem, ele se transformava. Por quê? Porque alguma coisa não estava rompido da minha relação com Deus. Por quê? Porque a palavra diz que a gente tem que ensinar os filhos. E eu cobrava dele porque ele não ia na igreja. Mas eu não era um exemplo de cristão. Porque com ele eu brigava. Aonde é que fica não ireis, né? Não irás, né? Não pequeis, né? Eu não sou muito bom para gravar. Eu gravo números. Eu ainda vou mudar isso na minha vida. Eu gravo números, mas frases eu sei onde estão, mas eu não gravo. Coisa de contador, né? E aí o que aconteceu? Imaginem um filho chegar para vocês e dizer assim: eu te odeio. Mas Deus coloca todas essas coisas na nossa vida. E aí um dia um pastor da igreja chegou para mim e disse assim: sabe como é que tu pode resolver teus problemas? E eu orei muito para Deus. E aí eu fiz uma coisa: eu não apenas jejuei por ele, eu comecei a jejuar por mim. Egoísmo, né? Não. Jejuei por mim. Eu me separei de mim e disse assim: bom, aqui estão todas as coisas ruins que eu tenho.
que eu reconheço que eu tenho. E disse: Deus, cura isso em mim. Porque com certeza, quando tu curar isso em mim, eu vou ter paz com meu filho. Né? Porque eu não, apesar de achar o melhor pai do mundo, eu não era o melhor pai do mundo. Eu era surdo. Porque muitas vezes ele errou e veio dizer perdão. E eu dizia assim: agora que tu já fez, tu vem pedir desculpa. Legal, imagina se Deus fizesse isso comigo toda vez que eu vou orar e dizer para ele: me perdoa os meus pecados. Ele olhar para mim e dizer assim: esse pecado de novo, tu vem me pedir desculpa, mas esse já passou, muda. Engraçado que eu pedia para Deus para ele perdoar os meus pecados, mas eu não perdoava os erros do meu filho e muito menos pedia perdão para ele pelas coisas que eu fazia. E ali começou uma luta, porque esse pastor chegou na minha vida e disse assim: luta com quem está nele. E aí eu comecei, toda vez que tinha uma briga, eu chegava e eu comecei a notar, porque aí eu comecei a orar muito mais. E eu via no rosto a transformação dele, e uma das coisas que aconteceram foi na porta do banheiro. Eu entrei em casa e fui direto para... Porque o que acontece? Dentro da nossa casa, nós somos colocados por Deus como cabeça. E se a gente não fizer a nossa parte, a gente deixa uma brecha. E eu entrava em casa e me trancava no silêncio para não ter briga. Então, a cabeça da casa não existia. O que eu fiz? Orei muito e Deus disse: quando tu estiver falando com ele, não fale com teu filho, mas fala com o que está dentro dele. E aí um dia, numa das coisas assim, ele olhou para mim e disse: mas tu quer me bater? Porque tu quer brigar? E eu disse: não, porque tu é o meu filho e eu te amo. E saí, e eu vou te abraçar. E ele me empurrou. E aí o que aconteceu? Deus tratou ele também. E nesse momento, no meio da madrugada, ele veio e me abraçou. Mas enquanto eu fui um pai que julgou, eu nunca consegui botar ele na igreja. Mas o dia que eu abri e vi todos os erros que eu estava cometendo como pai, ele entendeu. Mas isso eu tive uma parceria muito grande, porque um dia ele foi embora de casa. Olhou para mim e disse: tô indo. E eu disse, porque eu tinha orado a Deus, disse: Deus, leva o que está nele embora da minha casa. E ele foi junto, foi para a casa do meu pai. Mas aí a parte mais importante: nós, quando casamos, nos tornamos um. E nesse momento, a minha esposa foi a minha parceira, porque ela não amoleceu o coração dela. Ela não deixou brecha. Porque muitas madrugadas ela acordava e ungia a cama dele, ungia ele, ungia o quarto e ungia tudo. E eu também orei muito. E aí um dia alguém foi lá e disse assim, na minha casa, e disse: eu vou na tua casa, porque eu tenho que falar com teu filho. Eu disse: então vai. E ele chegou 11 horas da manhã do domingo. Ele chegou, falou, e eu: fica para almoçar. E ele: não. Porque se eu ficar aqui para almoçar, o que eu vim fazer perdeu a razão. Eu só vim aqui falar com ele. E ele foi embora. E era uma pessoa na igreja que ele era uma pessoa que fica na porta recebendo as pessoas. E o que aconteceu? Ele começou a ir na igreja. E glória a Deus, porque hoje, e antes ainda, em uma das brigas a minha esposa estava grávida. E a parte importante da murmuração, né, e o poder da palavra, ela estava com quase 2 meses. E uma das brigas disse assim: viu? A gente já tem um para incomodar, imagina quando chegar o outro. Assim não há condições. Ela perdeu o neném. Então, quantas vezes na vida a gente quer corrigir um filho e a gente amaldiçoa ele? Tu é um imprestável, porque tu é um ignorante, porque tu não me escuta, porque tu é surdo, porque tu é isso, porque tu é aquilo, e tudo aquilo que tu pensa que ele é, e tu fica falando.
E Deus faz isso com a gente? Não, né? Deus diz assim: vem cá, meu filho, vem cá, que eu vou fazer um carinho em ti. E tu tá ali todo estressado, e vem cá, que eu vou fazer um carinho em ti. E nós fizemos ao contrário. E logo depois, eu disse assim: olha, Eliette, a gente já fazem 15 anos que a gente teve Guilherme. Acho que desse texto não precisamos mais. E aí aconteceu, ela ficou grávida. E hoje eu tenho uma menininha, com os olhos azuis iguais dela, linda, e anda gatinhando pela casa inteira. Mas a conquista mais importante da minha vida não foi ter ido trabalhar na Mumu, ter comprado um carro zero, ou ter dinheiro. Não tenho, mas não importa. A parte mais importante da minha vida é chegar em casa e teu filho vir e te abraçar e te beijar. É a gente andar junto no shopping abraçado. Vocês andam? Eu ando abraçado com meu filho no shopping. Algumas pessoas passam te olhando assim. Não é aquele... Como é que a gente é? Pedófilo, né? Aquele pedófilo com aquele guri ali. Que é isso? Não, meu filho. O orgulho da minha vida. Mas Deus teve que tratar a minha vida e a dele. Deus teve que curar a minha vida e a dele. E ele foi um dia no retiro e dizia assim: por que eu estou aqui? Porque eu quero ir embora, porque não sei o quê, porque eu estou fazendo aqui. Aí Deus falou com ele. E Deus falou comigo. Eu aprendi a lidar com meu filho e ele comigo. Porque a palavra diz, né, que ele está sempre ao nosso derredor esperando nossa falha para entrar. Então a gente tem que aprender a ouvir e ter paciência. Porque eu não quero que jamais vocês tenham o desgosto de olhar para um filho e o filho olhar para tua cara e dizer assim: eu te odeio. E eu olhar para ele assim: que bom, eu também te odeio. E me sentir orgulhoso de machucar ele. Me sentir orgulhoso disso. E aí a gente aprende uma coisa: orgulho, isso não é de Deus. Ser surdo não é de Deus. E aí eu aprendi: vocês sabem quem é o pior cego? É aquele que não escuta. O pior cego é aquele que não escuta. Porque aquele que não escuta enxerga o que quer, não o que a realidade está mostrando. Então, quando tu não escuta, tu é o pior cego. Porque tu enxerga aquilo que tu quer, e não aquilo que as pessoas ou Deus está falando no teu ouvido. E eu, mesmo de muletas, fui convidado: vai na igreja de Estrela levar a palavra. Eu ia, ficava 1 hora em pé com uma perna em cima da muleta. E vai na igreja de Mário Quintana. Eu nunca tinha entrado numa vila. Vocês já entraram? Tiveram? Isso que passa na TV, quando tu vê ao vivo e a cores, é outro mundo. Não é nada daquilo que passa na TV. Tu tem que andar em cima de umas tabuinhas e o esgoto passando embaixo. Deus me mandou para aquele lugar porque minha esposa tinha um trabalho. E hoje ela cuida de 70 crianças todo sábado lá naquele lugar. E ela anda por todo aquele lá e as crianças: tia Eliette, tio Marco. E estamos. Como é que ela ou eu poderíamos cuidar daquelas crianças sem dar o exemplo para o meu filho? E hoje Deus diz: tu tem um trabalho, vai cuidar dos adolescentes da igreja. Mas eu tive que aprender. Então eu digo, entre todas as coisas, um dia eu cheguei para o meu pai e disse assim: olha pai, eu tenho uma coisa para te dizer. Quando eu era jovem, a gente nunca conversou, trocou mais do que 5 palavras sem brigar. Mas eu vou te dizer assim, ó, o dia que tu morrer, porque ele ainda não é uma pessoa salva, eu vou me lembrar de quanto tu foi importante na minha vida. Porque se eu estou aqui hoje, nesse lugar, é porque alguém me educou.
E aí eu vi assim que o meu perdão ao meu pai trouxe o perdão do meu filho. Então não tem dinheiro, não tem nada que pague isso na vida. Quando tu abraça e recebe um abraço, né? Então a minha vida não é uma vida que eu vim de drogas ou eu vim de álcool, né? Não vim. Mas Deus trata cada um na sua vez, do seu jeito. Porque se Ele tivesse feito comigo qualquer coisa, talvez eu não fosse na igreja. Ele usou as pessoas que eu mais amava para fazer eu entender o quanto Ele é importante na minha vida. E talvez, às vezes, a gente tem que abrir o coração e ler a parte inteira da Bíblia. Porque a parte inteira é muito importante. Porque é muito bom quando tu tá doente de ti mesmo. É aquele, sabe, quando tu tá desmotivado, quando tu tá cansado. E aí tu pega, mas eu sempre, porque eu mesmo não sendo crente, eu li a Bíblia. Aí Deus pega e manda uma palavrinha assim pra gente. E eu vejo como Ele cuida. E isso a gente tem que aprender a cuidar dos nossos filhos. Porque mesmo Ele pega e diz assim, em Provérbios 2, um dia eu estava, Deus, fala comigo. Por que tu não fala comigo? E eu vou orar, e orei, e fui e abri a Bíblia. Aí dizia assim, filho meu, se aceitares minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. E aí, hoje, Ele está aqui. Ele é o meu testemunho. E Deus disse, porque assim como tem muitas pessoas aqui, tem muitas pessoas no mundo, crentes ou não, que não sabem lidar com isso. Porque não entenderam a segunda parte da palavra. Como é que tu vai ser amigo de alguém se tu traz a raiva? Como é que tu vai ser um exemplo a um filho se tu briga com ele? Isso eu aprendi para mim. Porque o testemunho tem duas partes, né? Ele disse, não faça comigo, pai, eu não vou falar. Eu disse, eu vou fazer sim. Porque glória a Deus. Eu acho que não tem coisa mais importante na vida de tu ver um filho nascer e tu cuidar dele enquanto ele não caminha, e aí depois tu te perder. Porque o filho somos nós que botamos no mundo, é um presente de Deus. E se Deus te dá um filho para criar, tu tem que criar de coração aberto. E não tem nada no mundo mais importante do que isso. Boa noite. Não sei por que eu estou aqui hoje falando. Nunca tive na frente assim de tanta gente, talvez mais velhos que eu também.
Até porque na vida dos adolescentes não é envergonhado para fazer muitas coisas, mas para falar em público é bastante, né? Com certeza, todas essas coisas que ele falou foi Deus que tratou na nossa vida. Que, não sei, talvez hoje não estaria usando drogas ou alguma coisa assim. Porque mesmo antes de conhecer a Deus ou de acontecer todo esse tipo de briga, muitas vezes já me ofereceram drogas, álcool, arma, até mesmo, mas eu nunca aceitei, porque sei lá, não é o que eu quero pra mim. Talvez porque eu vejo na família da minha mãe, assim, irmãs, algum primo meu que já passou por casos parecidos, até mesmo amigos meus de infância. Com 5 anos eu tive, vamos dizer que o primeiro amigo, assim, e fiquei algum tempo depois sem ver ele, eu tinha uns 11 anos, a gente nunca mais se falou, assim, e o dia que eu reencontrei ele estava fumando. Foi um choque para mim, porque sabe, tu vê alguém que se criou contigo ali. Não é essa parte que eu vou falar. Mas é com meu pai, como ele falou já, fugi de casa e fui para casa da minha avó. Quando eu cheguei lá, me arrependi de ter fugido de casa. Só que daí talvez eles quisessem, meus avós queriam que eu ficasse lá um tempo. Desculpa. Eles achavam que eu não estivesse pronto, talvez, para voltar para minha casa. Precisasse pensar um pouco mais o que eu estava fazendo na minha vida, brigando com meu pai todo dia, achando ele o pior pai do mundo. Com certeza também achando que eu sabia que eu não era o melhor filho do mundo, mas a gente sempre acha que nada pode nos afetar, que a gente é bom. Então daí, a partir do momento que a minha avó não queria que eu ficasse lá mais um pouco, eu fugi da casa dela também. Roubei a chave da casa e fugi da casa dela. A primeira coisa que eu fiz foi ir pra casa e ligar pra ela, dizer que eu tava bem, mas que eu não ia dizer onde eu tava. E eu cheguei em casa, tinha 13 anos, eu acho que tinha 13 anos. A primeira coisa que eu fui foi pegar a comida na cozinha, comida, refrigerante, água, essas coisas, botar no meu quarto. Quando eu fugi de casa, saí de casa, eu chaveei a porta do meu quarto, deixei fechado. Quando eu cheguei em casa, estava fechada a porta ainda. Então eu pensei, né? Bom, fugi daqui, fugi da minha avó. Agora, se eu for fugir, eu não tenho pra onde fugir, né? A não ser que seja da casa de algum amigo. Eu pensei, bom, a porta estava fechada. Se eu me esconder lá dentro e ficar, ninguém vai saber, né? Então eu separei comida, essas coisas, bolachas, né, salgadinho, e coloquei no quarto. Então, escrevi um bilhete e botei em cima da mesa, dizendo que eu tinha fugido, que eu fugi, só que eu não ia dizer para onde eu ia. Mas eles não precisavam se preocupar. Mas eu acho que também os adultos são um pouco mais espertos que nós, né? Por vivenciar mais coisas. Estava esperando assim, daqui a pouco chega minha avó e meu avô na casa. E ali a gente teve uma longa conversa. Depois de toda a conversa, meu avô olhou o bilhete. Perguntou, onde é que tu ia, guri? Aí eu, não ia pra lugar nenhum. Daí ele, como não ia? Esse bilhete? Como é que eu ia explicar pra ele o que eu ia fazer? Acho que até meu pai não sabia dessa história, porque eu nunca contei pra ninguém. Né? Fiquei só pra mim. Testemunho de revelações.
das brigas e coisas. Eu acho que a pior coisa que tem é tu brigar com um pai, uma mãe. Porque logo após todas essas brigas, assim, muitas coisas, brigando, muitas coisas que eu falava pra ele, eu não sei nem por que eu tava falando aquilo, ou por que aquilo saía da minha boca. Não era o que eu queria falar. E muitas vezes depois eu nem lembrava o que eu tinha dito pra ele. Com certeza tinha magoado muito ele com as coisas que eu falava, mas não era o que vinha do meu coração, assim, não era o que eu realmente sentia. E depois assim me trancava no quarto e começava a chorar, muito, muito. Muitas vezes, como ele falou, de madrugada, algumas ele acordou e viu que eu estava ali, outras não. É a pior coisa do mundo. Eu sempre dizia, por que eu tenho um pai? Sempre me tá brigando. É isso. Eu preferia não ter, não te quero como pai. Mas a pior coisa do mundo foi quando eu escutei pra ele, então, quer que eu vá embora de casa? Eu vou. Me separa, não, eu vou embora. Nunca mais precisa me ver. Aquilo, vamos dizer que caiu minha casa, mas não. E agora? Não é o que eu quero. Vou contar um pouco de como eu conheci Deus. Tem tempo, né? Minha mãe, como falou, tem uma família evangélica, mas nunca ia na igreja obrigado. Era algo que eu nunca quis. Desde, acho que meus 13 anos, quando foi que minha mãe ficou doente, que me convidavam para ir na igreja. Eu sempre recusava, assim, nunca aceitava. Até que falavam sempre, vai um dia, depois nunca mais precisa ir se não quiser. E me falavam isso, né? E eu, como todo bobo adolescente, fui. Daí fui, gostei, mas disse pra eles que eu odiei. Óbvio que não ia dar o braço a torcer, né? Tão cedo. E fui mais vezes depois, mas sempre com medo de gostar ou algo assim. Eu dizia pra eles que eu não acreditava em Deus, que tudo. Outro detalhe, eu fui criado pela minha avó, que é católica e em centro espírita. Sempre estudei em colégio católico. Nunca fui. As 2 vezes que eu fui na missa, as 2 obrigado pelo colégio, e eu fugi nas 2. Não gostava, não. Nunca acreditei em santo também. Não sei se alguém acredita, não. Espero que não. Criado no meio, nunca foi algo que eu acreditei, assim. Não sei. Pra mim, o que existia era Jesus e Deus, só isso. Até que no retiro, como ele falou, fui no retiro obrigado, não queria ter ido. Passei todos os dias eles lá no culto, orando e cantando. E eu na piscina, não ficava, não queria. Até que no último dia do retiro, eram acho que 4 horas da tarde, eles, vamos embora. Eu, não vamos, agora vamos de mais um dia, eu não quero ir embora essa hora. Mas não tinha participado de nada do retiro ainda. Daí muita gente foi embora, ficaram 15 pessoas, eu acho, 10 pessoas. E decidiram fazer um churrasco. E eles ficaram insistindo para ir embora, eu não queria. Daí decidiram fazer um churrasco, a gente tentou pedir também. Daí acabamos ficando lá.
fomos comprar carne, não tinha lugar nenhum. Até no meio da estrada, acho que uns 10 quilômetros do lugar onde a gente estava, encontramos o mercado. E pelo menos essa parte, né? E quando a gente voltou, eles estavam assando churrasco e um rapaz da igreja estava entrando no nosso carro, a gente estava escutando música ali. E foi quando, não sei por quê, tanto que eu não conhecia só de oi, todo mundo, sabia o nome dele e tudo, mas nunca, não conversava assim. Então eu entrei no carro também, e fechei a porta, tô eu e ele ali. Ele estava escutando uma música de adoração em inglês. E foi quando de repente eu comecei a chorar. E só me lembrava do meu avô, nesse momento, ali naquele carro. Foi quando de repente eu deitei no braço dele. Tava deitado no colo dele, assim. Que foi minha primeira experiência com o Espírito Santo, assim. Me falaram depois que, eu não lembro da maioria das coisas que aconteceram naquele carro, né? Me falaram depois que botava a mão no peito, assim, como se estivesse tirando meu coração e pedia um novo. Eu não queria mais aquele. Não queria mais tudo aquilo que tinha guardado ali. Pedia algo novo, que mudasse. Então foi quando eu levantei daquele banco, assim, fiquei sentado. Quando eu olhei pelo vidro da janela do carona, olhei pro canto assim, vi a imagem de um senhor, devia ter uns 30 anos, 40 anos. Eu logo imaginei, né? É ele, né? Comecei a chorar mais ainda. Quando eu me virei, olhei pro vidro da frente, enxerguei um monte de demôniozinhos assim, saindo de perto de mim e tentando sair daquele carro, se debatendo no vidro. Eram muitos pequenos. E quando eu olhei para frente, assim, no céu, eu vi um demônio ali, como se fosse um diabo, não sei. Mas era um demônio bem feio também. Acho que a gente ficou umas quase 3 horas dentro daquele carro. Como se tivessem passado em 5 minutos. Assim. Foi algo muito rápido. Quando saímos dali, estávamos jantando e tinha um monte, né? Que é onde eles iam adorar. No meio do mato, assim, tinha um circo ali. E tinha um outro, daí mais pra frente tinha a casa do dono dos alojamentos. Daí tinha onde se fazia um culto, a piscina, e um outro lugar onde estavam começando a construir uma outra casa ali, que era mais alto do que o monte, mas era um lugar de construção ali. E de repente começou uns gritos lá, e tinha 3 pessoas. Era meu tio, que hoje é pastor, Edilson, não sei se alguém conhece, e mais uma adolescente, a Camila, e outra pessoa eu não me lembro. E quando eu cheguei lá, assim, eu olhei pro rosto do meu tio e disse, esse não é meu tio. Era uma figura diferente, assim, que estava na classe dele, feliz. E quando ele começou a falar comigo em inglês. Só que ele não sabe nada de inglês. Nunca fez curso algum. Se tu perguntar pra ele what's your name, ele não sabe te responder. E não conseguia falar português. Ele tentava e não conseguia. E eu fiz 6 meses, o primeiro nível do curso de inglês no colégio, mas nunca quis, assim, nunca me empenhei. Sei muito do básico. E daqui a pouco começou a ir muita gente pra lá, assim. E quase tudo que ele falava eu entendia. Poucas palavras que ele falava eu não conseguia traduzir. Um monte, vários adultos, assim, muitos que falavam inglês não entendiam o que ele estava falando. E foi quando ele disse que era para chamar todo mundo que estava
ali para ir para aquele lugar ali. E quando estavam pessoas correndo, e ele mandava todo mundo correr, Deus estava mandando correr, e tudo em inglês, ele não conseguia falar português. E eu fui até a casa lá, chamar as pessoas. E quando eu cheguei lá, olharam para mim e começaram a rir. Assim, não é verdade, mentira, olha o teu tamanho, 13 anos, imagina. Assim. Não estava nem prestando atenção no retiro. Como é que eles iam acreditar numa criança de 13 anos que não estava nem prestando atenção no retiro, acreditar em todas as coisas que eu estava falando para eles? E no momento que eu saí dali daquela casa, chorando, voltar para aquele lugar. Chorando, eu cheguei lá e disse: eles não acreditaram na tua palavra. E continuamos ali. E foi quando as pessoas começaram a botar as mãos no chão, as pernas suspensas no ar e caminhavam assim, como se tivesse alguém segurando as pernas, só que não tinha ninguém segurando as pernas. No céu, o céu não tinha nuvem alguma. E foi quando, sobre onde a gente estava, se formou um círculo, como se fosse uma coroa. E quando eu olhei para o céu assim, me disse, eu chamei meu pai: pai, olha para o céu, é a coroa de Cristo, eu acho. Daí quando ele olhou, ele começou a chorar. Daí eu mostrei para outras pessoas, e quando as pessoas olhavam, elas caíam no chão. Olhavam e caíam no chão e começavam a chorar, assim. E bom, aí foi o meu primeiro encontro, né? E no colégio, sempre tirei excelentes notas no colégio, nunca tinha tirado uma nota baixa na minha vida, nunca, nem em prova, coisa. Nunca tinha tirado uma nota baixa. Eu estudei 8 anos da primeira à 8ª série no Luiz Manela, na Belo Mendes, não sei se alguém conhece o colégio. Aí no primeiro ano eu quis ir para o São Judas, porque todos os meus colegas estavam saindo de lá. E no São Judas, na metade do segundo trimestre, eu acho, eu estava passada de ano já, nem ia mais na aula, não precisava. Daí fui fazer o segundo ano no Pastor Domas, aqui no Plano Surgindo. E ali eu estava jogando no Inter já, fazia 8 meses, eu acho. E quando acabou o primeiro trimestre, já estava 11 meses no Inter, veio 6 notas baixas no meu boletim. E ali era conceito, com certeza, o colégio era bem mais difícil do que São Judas ou Guanela. E vieram 6 notas abaixo. Eu fiquei apavorado. Eu tive que acabar escolhendo entre jogar no Inter ou continuar no colégio. Eu preferi sair do Inter. E no segundo trimestre eu recuperei muitas notas, mas não bastante. E no terceiro eu recuperei mais algumas, mas também não foi bastante. E eu repeti de ano. Eu estava apavorado, né? Pô, nunca tive nenhuma nota baixa na minha vida e estou aqui. E eu tinha feito bons amigos na minha turma, assim, poucos, mas bons amigos. E esse ano eles me convidaram para... Daí não tive mais contato com eles, assim, só por telefone, ou MSN, Orkut, mas falava pouco. E esse ano eu fui numa festa com eles, assim, e foi quando eu descobri que todos os alunos da minha turma, digamos 90% dos guris, estavam usando droga. E todos meus amigos usando droga, todos, sem exceção alguma. E muitas pessoas vinham me dizer, né? Rodar de ano não é um fracasso, tu sempre aproveita muitas coisas disso. Não sente um derrotado, mas eu me sentia, porque eu achava, nunca vou rodar, não preciso estudar, nunca estudei em casa de tarde, nunca. Meus pais até me cobram isso, mas nunca precisei, né? E foi quando eu entendi que não era para mim ter continuado ali no Pastor Domas. Quem sabe talvez eu tivesse ido junto com eles. Até porque eles me convidam direto para ir no colégio. Fumar é aquela coisa que todos sabem o que é, né? E um pouco da minha história depois de
conhecer Jesus é isso. Eu acho que para encerrar, assim como Deus não desiste das nossas vidas, a gente não pode desistir das vidas dos nossos filhos. Porque com certeza, cada vez que a gente conquista uma alma para Deus, Ele se alegra. Assim como quando a gente conquista um filho, a gente se alegra. E não tem como medir esforço. E tem que acreditar. Porque Deus, Ele é o Senhor das causas impossíveis. Então não tem coisas impossíveis. Para nós também não tem coisas impossíveis. Porque nós servimos a esse Deus. Amém?